Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Assuntos Concretos, um dos canais de conteúdo da plataforma Concrete Show. Aqui comigo está o Guilherme Odaguirre, que é Superintendente de Excelência Operacional, Planejamento e Projetos Estratégicos da construtora Andrade Gutierrez. Hoje o assunto é inovação e excelência operacional. A Andrade Gutierrez tem em prática um programa de inovação composto por várias ações que envolvem aceleração de startups e a implementação nas obras da empresa em todo o país do Building Information Modeling, o BIM. Guilherme, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Assuntos Concretos. Obrigado você, Valéria, e é um prazer aqui estar representando a Andrade Gutierrez e falando sobre um tema tão relevante aí para a empresa e para o mercado. Ótimo. Então, vamos começar falando justamente da cultura de inovação e excelência operacional da Andrade Gutierrez. Eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre como a empresa tem colocado em prática a filosofia Lean e como isso tem possibilitado a digitalização e a implantação do BIM. Eu acho que é um ótimo ponto para a gente abordar aí como no início, né, Valéria, é que a Andrade ela vem investindo muito forte aí na parte de processos, né, o aculturamento de pessoas, treinamento, a gente deixar o mais enxuto possível todos os nossos processos, não só de obra, mas também da parte corporativa. A gente vem investindo isso há mais de 10 anos, né, iniciou em projetos pilotos, né, em 2010, 2011, a gente iniciou a aplicação do Lean Construction, né, como um pioneirismo aqui no nosso mercado, Uhum. e a gente foi ganhando forma, né? A gente foi formando consultores internos que eles foram multiplicando isso para os outros contratos, mas eu acho que a grande virada foi no final de 2014, onde a gente implementou um projeto grande aqui na empresa, né? Foi chamado de Projeto One, onde esse projeto ele tinha um grande objetivo que era padronizar a empresa, né? A mesma operação, por a gente ser uma general contractor, né? A gente atuar em obras industriais, em obras de infraestrutura, esse projeto tinha um grande objetivo de padronizar a gestão dos nossos projetos e também toda a parte corporativa. Então, a gente pegou as melhores práticas do mercado, né, no final de 2014, e a gente trouxe para a nossa realidade e adaptou para a nossa realidade, né? Então, a gente trouxe essas melhores práticas do mercado e foi introduzindo na nossa gestão, e hoje a gente tem aí uma grande padronização, né, nos nossos projetos. Então, independente se é uma obra de infraestrutura, uma obra industrial, a gente tem uma mesma forma de gerir nossos projetos. Isso na minha opinião, né, eu venho trabalhando com o BIM desde o final do ano passado, desde setembro do ano passado, onde eu assumi esse desafio de estar implementando aqui junto com a equipe da empresa, a gente tem uma equipe de projeto dedicada a isso, o quão é importante você ter processos padronizados para você digitalizar, né? Porque muitas vezes você, só com a tecnologia ou só com alguns procedimentos, você não consegue fazer acontecer. Então, quando você tem uma camada de padronização, seja ela de gestão de obra, ou seja ela de gestão da parte corporativa, isso facilita muito, né? Ou acelera muito a implementação do BIM, né? Uhum. Hoje na empresa, a gente tem um foco da implementação do BIM na gestão das nossas obras, né? Então, a maioria dos nossos projetos são projetos EPC, então envolve engenharia, parte de fornecimento e construção. Uhum. Então, a gente que todo esse trabalho de base que a gente vem fazendo há mais de 10 anos, que é com a padronização, a aplicação do Lean Construction, isso apoia muito nessa camada digital, né? Então, isso para a gente é um grande ganho, um grande diferencial. Entendi. Falando especificamente do BIM, por que a decisão de investir nessa metodologia e como foi o processo de adoção entre os colaboradores da empresa? Eu acho que a decisão de investir você já antecipou um pouco. Como foi o processo de implementação da metodologia? Assim, a iniciativa do BIM na empresa, ela vem desde 2018, né? Isso iniciou na diretoria de engenharia, o Fernando Leiser, que hoje é o nosso diretor de engenharia de proposta, ele iniciou esse trabalho aqui na empresa, né? Isso iniciou como um grupo de trabalho e foi ganhando forma, né? Inicialmente tinha o objetivo de conhecer o tema, né? Porque o BIM é uma realidade muito comum na parte imobiliária. Uhum. Quando a gente fala de engenharia pesada, engenharia da construção, onde a gente atua, ainda a gente vê poucos cases. A gente vê uma frente ou outra de obra sendo feita em BIM, né? Mas quando você fala de gestão de ponta a ponta, você encontra poucos casos reais e concretos de isso foi aplicado.
Então, em 2018, teve um objetivo muito de entendimento da metodologia, de capacitação de um grupo de trabalho, né? Isso foi ganhando uma forma muito legal na empresa, né? Foi criada uma equipe e um projeto, né? Então, a gente avançou muito na capacitação, de trazer alguns profissionais de mercado que já aplicaram, e a gente conseguiu também aplicar em algumas frentes pilotos e alguns dos nossos projetos, né? Só que no final do ano passado a gente tomou uma grande decisão aí de a gente ter uma equipe, como a gente tem uma base muito sólida, né? E a gente vem aplicando o Lean Construction, a gente hoje tem uma equipe de consultoria dentro da empresa. E hoje ela é responsável por manter e implementar esses nossos padrões, porque mesmo com 10 anos de implementação, né, a gente ainda tem consultores que, quando iniciam um projeto, durante a execução e a fase de desmobilização, apoiam os diretores de contrato na implementação e também em processo de melhorias contínuas dos contratos. Então, a gente uniu essa grande equipe junto com a equipe especialista de BIM. Então, no final do ano passado, a gente fez a união da consultoria, que é a parte de método, né, e o BIM, que são os especialistas, que é o conhecimento técnico. Então, a gente está apostando muito na união, né, dessa parte da metodologia, do método, com esses consultores, com o conhecimento técnico dos especialistas BIM e, obviamente, da nossa liderança, né, a nossa liderança nos guiando. Falando um pouco de liderança, a implementação do BIM vem muito em linha da nossa estratégia, que a gente vem trabalhando desde 2015. Né? Em 2015, a Andrade teve uma grande mudança na sua estratégia, onde a gente era muito focado em clientes públicos e a gente focou muito em clientes privados e a gente mudou nossa disciplina de valor. Né? Então, a nossa disciplina de valor desde 2015 é muito forte, que é a excelência operacional. Então, o BIM, você fala, da onde surgiu tudo isso? E surgiu também da nossa disciplina de valor. Isso nada mais é que uma linha, uma grande diretriz, né? Quando você fala de digitalizar a cadeia de valor da engenharia, né, com a implementação do BIM, está muito em linha com essa nossa estratégia. Então, desde o final do ano passado, isso ganhou mais corpo, né, com a união dessas duas equipes. Então, já tinha sido feito um trabalho desde 2018 e a gente potencializou com a união dessas duas equipes. E hoje a gente tem como meta para o final desse ano todos os nossos novos contratos, né, que iniciaram esse ano, estarem sendo geridos através do BIM. Não uma frente específica ou um uso, porque o BIM ele pode ter diversos usos, né? Então, a gente tem como meta, no final desse ano, esses novos contratos serem geridos pelo BIM, pelo 4D, né? O planejamento 4D. Posso explicar um pouco mais para frente, mas a gente tem como meta todos os novos contratos esse ano serem geridos através do planejamento 4D aqui na empresa. Entendi. Um dos projetos que já conta com a aplicação real do BIM é o Parque Solar do Ceará, né? Que já tem as obras quase finalizadas, certo? Exato. A gente está na fase de comissionamento agora. Quais as vantagens que o BIM trouxe, desde a criação do projeto até a execução da obra efetivamente, assim, que você poderia elencar para a gente? Claro, claro. Esse para a gente foi o case piloto, né? Então, pegando um gancho na minha resposta anterior, né? Quando a gente tomou a decisão de setembro do ano passado em unir essas duas equipes, a gente selecionou um projeto piloto para estar falando, então a gente vai fazer a gestão de ponta a ponta de determinado projeto. E o escolhido foi esse projeto solar no Ceará. Não sei se todos sabem, hoje a Andrade, né? A gente tem outros projetos em execução de solar, né? Mas naquela época a gente só tinha esse projeto, né? Foi o primeiro projeto solar que a gente iniciou a execução. Hoje a Andrade é o maior player de execução solar na América Latina, né? A gente está fazendo os maiores parques solares da América Latina. Só que na época a gente selecionou esse como piloto. Na época, Valéria, esse projeto ele estava com uma execução, se não me engano, de 40% a 50% de avanço físico já. Então a gente selecionou a metade da obra, a metade restante da obra de execução para fazer todo em BIM. Então, a gente fez toda a modelagem em 3D. Então, o que foi utilizado nesse piloto? Né? A gente fez toda a parte de modelagem, então a gente criou os modelos desse projeto. A gente fez toda a parte também do planejamento 4D, né? Que é você linkar esse modelo com o nosso planejamento de obra e também a captura da realidade. A gente fez alguns pilotos onde o drone, né? Que é um drone que é uma tecnologia como uma tecnologia de uma acelerada nossa da Vetor AG, que é a nossa startup, que é a nossa incubadora. A gente acoplou o modelo BIM e a gente conseguia capturar a realidade do que foi feito no avanço físico da obra e integrava com o modelo, né?
E aí a gente recentemente fez uma ação de quais foram os ganhos disso, né? Como eu poderia elencar o primeiro ganho, que foi a digitalização, então toda a nossa gestão de obra, né, que a gente trabalhou muito tempo, que a gente padronizou, a gente digitalizou, né? Então posso dar alguns exemplos para você. Ao invés de eu estar vendo o cronograma em várias linhas, né, ou geralmente eu uso Primavera ou Project, eu conseguia ver a evolução desse cronograma no modelo, de uma forma visual. Nós temos na nossa rotina, semanalmente, olhar as restrições das atividades que vão ser programadas. Então, ao invés de as restrições num cronograma, né, que é muito mais difícil eu ficar olhando restrição num cronograma, eu consigo ver restrições na parte visual, no modelo, né? Então, eu consigo andar 6 semanas para frente, andar um mês e ficar, pô, aqui eu vou precisar de guindaste, aqui eu vou ter uma interferência assim, assim, assado, enfim. Então, eu consigo estar identificando uma restrição, porque hoje a gente utiliza a metodologia do Last Planner System para fazer a gestão dos projetos. Um dos maiores gargalos nossos é programar atividades com restrição. Entendi. Por quê? Porque não é eu programei uma atividade com restrição, porque eu não identifiquei essa restrição. Entendi. Então, quando você tem um modelo visual linkado com o planejamento, é muito mais fácil, né? Não vou falar que é simples, mas é muito mais fácil do que você olhar por um cronograma. Então, a gente identificou que essa digitalização da nossa forma de gerir ficou muito mais moderna e muito mais fácil para a gestão, né? Então, esse é um primeiro ganho, que é um dos grandes objetivos do nosso projeto BIM, que é criar essa camada digital. Um segundo ponto muito interessante, e eu acho que foi um dos maiores ganhos, que durante a fase da execução do modelo, da engenharia, o BIM ele tem uma função que chama Clash Detection, né? Então, assim, ele identifica interferências no modelo, né? Então, problemas de interferência entre disciplinas, civil e elétrica. Então, a gente identificou muitas restrições, o número exato é mais de 1.700 restrições durante a fase da elaboração do modelo. Geralmente, você não tem essa funcionalidade ou essa metodologia da implementação do modelo 3D do BIM, você pode identificar isso só no campo. Então, você leva a sua equipe para frente de trabalho e você vai lá e descobre na hora que você tem uma interferência. Então, isso é uma improdutividade, né? Então, ao invés de eu estar identificando, eu ter alocado equipe, colocado energia lá, eu não. Na fase de engenharia, eu devia, opa, tem um problema aqui no meu projeto, né? Que é comum, né? E um ganho tangível, né, que é um terceiro ponto também, vou falar 4 pontos, mas um terceiro ponto que eu acho bem importante, teve uma mudança de metodologia executiva que a gente viu através essa sequência construtiva no tempo e o modelo, né, que nos resultou de mais de R$80 mil, né? Então, assim, a mudança da sequência construtiva que a gente viu, falou, pô, se a gente fizer assim, desta outra forma, a gente vai precisar de menos gente, menos equipamento. Isso a gente apurou financeiramente, a gente teve um ganho de R$80 mil. Quando eu falo R$80 mil, pode parecer pouco ou muito, né? Depende do parâmetro de cada um, mas para a gente pagou o investimento da implementação do BIM, por exemplo. Entendi. Outros ganhos que eu falei, quando eu falo de implementação do que a gente fez da modelagem e tal, isso se pagou, né? Então, para a gente, se fosse só isso, já estava muito bom. Entendi. Eu acho que tem outro ponto também, Valéria, se você me permitir, para não me demorar muito, que eu acho que também é a capacitação. A gente não faz nada sem as pessoas, né? Eu acho que a Andrade é muito vanguardista, né? E a gente tem um DNA muito inovador. A Andrade sempre está na frente das iniciativas, das aplicações de excelência operacional, de outras disciplinas de compliance, a parte de gestão, a administração de contrato e risco, a gente digitalizou todo o nosso processo aqui também. Toda a parte de suprimento, que tem vários BI para negociação, então a gente tem um DNA inovador. E a gente não faz nada sem pessoas, né? A gente teve um trabalho muito grande de capacitação desses profissionais. Então, a partir do momento que eu trabalho, né, nessa base, que são as pessoas, nessa capacitação, eu vejo também um avanço do skill mesmo desses profissionais que passaram por essa implementação, né? Então, eles têm uma cabeça de fazer a gestão do projeto. Então, eu vejo também um ganho muito grande na parte de capacitação das pessoas, desses profissionais. Então, eles estão muito mais adequados, né? Eles avançaram muito, né, em relação a skills de engenharia, skills de planejamento, por conta dessa passagem. Então, eu vejo também que é uma
Então, eu como profissional aqui, eu sou engenheiro também de formação, eu vejo que é muito interessante também esse ganho, e pode parecer intangível, da formação das pessoas, né? Entendi, entendi. E, Guilherme, sobre a relação com as startups, como se dá esse intercâmbio? O que acontece? A gente tem essa frente, né, que é a Vetor AG, foi a primeira Construtec do país, né? Andrade lançou a primeira Construtec, a gente trabalhou com startups, né? Na verdade, a gente incuba, né, startups focadas em Uhum. desafios da engenharia de construção. A gente está indo para o quinto ciclo agora, né? A gente finalizou o quarto ciclo, a gente está indo para o quinto ciclo. E como que a gente explicando de uma forma mais simples, Valéria, o BIM é como se fosse uma coluna vertebral, né? A gente está Uhum. digitalizando a nossa cadeia de engenharia, como o nosso foco é obra, então toda a parte de engenharia, fornecimento e construção. E a gente trabalha acoplando algumas iniciativas da Vetor que façam sentido. Então, eu falei anteriormente que a gente pegou, na parte de captura da realidade, a gente pegou uma iniciativa que é a Maply, né? Que na verdade, ele usa a tecnologia do drone para estar fazendo um georreferenciamento, está capturando a realidade, e a gente Uhum. acoplou no nosso modelo, né? No BIM. A gente também teve outra iniciativa que foi o SGP+, que também na verdade, a captura da realidade e realidade aumentada. Então, a gente utiliza essas iniciativas da Vetor para acoplar na implementação do BIM. Entendi, como complementar, né? Eles vão se complementando. Complementar, exatamente. Entendi. E o que você poderia destacar nos planos da Andrade Gutierrez orientados à inovação e à excelência operacional para os próximos anos? O que a gente pode esperar? Então, a gente tem um grande trabalho aqui hoje. Para a gente fala que a grande inovação aí desse ciclo que a gente está passando é a digitalização dessa nossa cadeia de valor, né? Então, quando eu falo de implementação do BIM, eles são três letrinhas, né? Que você falou no começo, que significa o BIM, mas ele é muita coisa, né? Então, Uhum. a gente hoje está trabalhando, né, com a parte de modelagem 3D. Então, assim, os nossos contratos, ao invés de ter todos os projetos em 2D, eles têm não maquete, mas sim modelos inteligentes, Tá. onde nesses modelos, eles têm informações relevantes para a gestão do projeto, como quantitativo, essa parte de restrição, mas não só a parte visual, né? A gente fala Uhum. que é entre maquete e modelo digital. A gente está trabalhando muito forte também na parte de gestão de materiais. Então, a gente está desde a criação de catálogos corporativos padronizados para os materiais engenheirados e essa gestão do material até o almoxerifado. Uhum. Então, tem grandes ganhos em relação a isso, né? Desde você ter um balanceamento dos quantitativos, né? Você ter um controle do que você fez no orçamento, o que você comprou, o que você está aplicando. Quando às vezes uma disciplina ela revisa alguma requisição, a outra vai precisar, ao invés de você comprar duplicado, você faz esse balanceamento. Então, assim, tem ganhos inestimáveis, né, para a gente que contrata Uhum. um volume de materiais muito grande, para a gente tem um volume inestimável essa aplicação. Toda a parte também do planejamento 4D e da gestão do planejamento. Então, a gente está investindo em ferramentas onde faça a gestão das programações, das atividades no campo, dos avanços, das produtividades e da captura da realidade, né? Então, quando você pergunta o que está sendo o plano da Andrade para os próximos anos, é muito mais do que aplicar o BIM, que são três letrinhas, né? Você fazer essa gestão do EPC como um todo de uma forma digital, né? E uma coisa que eu estou percebendo muito é que está muito linkado com a primeira pergunta. Ok, você tem processos padronizados, né? Mas eu não posso falar que todos os nossos processos estão arrumados, né? A gente tem melhoria em diversos pontos da fase, desde a parte de negociação do contrato até a gestão do projeto. Então, eu percebo muito que a digitalização também corrige alguns processos, né? Porque a utilização de ferramentas, algumas Uhum. políticas, dá uma travada para que você não tenha flexibilidade de fazer de uma forma diferente. Uhum. Então, um plano de fundo da Andrade, né? Então, você pega quais são os planos para frente, a gente gerir os nossos projetos através do BIM, mas não fazer numa frente específica, como a gente já não está fazendo mais. Então, Uhum. todos têm um know-how muito grande em projetos de solar, né?
a gente já está gerindo projetos solar através disso. A gente iniciou também um gasoduto, né? De um terminal de regasificação, né? A gente está fazendo todas essas utilizações do BIM, a gente está utilizando lá. A gente vai iniciar uma termoelétrica utilizando o BIM também, né? E falando um pouco de obras de infraestrutura, a gente tem barragem, a gente está vendo saneamento também. Então, o que você pode esperar da Andrade Gutierrez nos próximos anos em relação a gente realmente implementar o BIM no mercado brasileiro, né? Porque eu vejo, converso muito com a minha equipe, daí a gente vamos pegar referências sobre aplicação de ponta a ponta, a gente não acha, né? Sim. Então, a gente quer essa referência para o mercado brasileiro. Aí tem uma outra linha em paralelo, Valéria, que vale ressaltar. A gente aqui internamente, a gente tem um frame, né? Que a gente fala muito sobre a liderança, a gente quer ser líder nessa parte, de ser líder e ser referência na engenharia 4.0, né? Que é uma somatória de iniciativas. Então, o que a gente acredita muito aqui na empresa? Essa junção da excelência operacional com o BIM, com a Vetor AG, a gente realmente tem um produto diferenciado para o mercado, né? E a gente tem uma base muito sólida na gestão dos nossos projetos, cria essa camada de digitalização desse nosso processo e usa a Vetor como um catalisador de iniciativas para a gente estar acoplando nessa coluna vertebral, né? Então, a gente acredita muito nesse frame, né? De unir essas três dimensões e cada vez mais acelerando outras iniciativas na Vetor, desculpa. Bom, Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, a gente chegou ao final da nossa conversa. Deixo o canal aberto para uma nova intervenção tua, da Andrade Gutierrez, e gostaria de agradecer a audiência e pedir para vocês acompanharem as novidades do setor na plataforma da Concrete Show e nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Guilherme, muito obrigada mais uma vez. Valéria, muito obrigado. É sempre um prazer estar falando um pouco sobre o trabalho que a gente está fazendo aqui na empresa, né? Eu acho que não é trivial, né? Quando a gente fica falando muito de inovação, a gente tem uma linha mestra para seguir aqui, né? A gente tem uma meta para a gente seguir, então, para a gente sempre é um prazer muito grande de estar falando um pouco sobre o trabalho que está sendo feito aqui, alguns pontos de atenção, os avanços. Então, obrigado pelo convite, tá? Muito obrigada. Até mais. Tchau. Tchau Até a mais. todos. Tchau, tchau.